Oi, amados, eu tô aqui para falar de um assunto pelo qual eu sou muito apaixonada, que são as terapias fenomenológicas, começando pela constelação familiar, a TSFI, Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, e o Ho Oponopono. Não dá para falar sobre essas 3 terapias num único vídeo, então eu resolvi fazer 3 vídeos menores falando um pouco da minha experiência sobre cada uma dessas terapias. Eu tenho feito lives de 1 hora no Instagram, essas lives estão aqui no canal. Às vezes eu convidei facilitadores, facilitadoras de constelação, às vezes eu fui convidada, porque já há mais de 6 meses eu tô numa formação que dura no mínimo 1 ano, então assim, eu já tô super inserida no meio dos facilitadores, estudando e me aprofundando e experienciando diariamente. Então vamos começar pela constelação familiar, que é a terapia fenomenológica, que eu tenho conhecimento, que eu tenho experiência, contato já há mais de 20 anos. Então, primeiro, por que fenomenológica? Porque está baseado em fenômenos que se apoiam no campo morfogenético ou consciência unificada ou inconsciente coletivo, ou seja, são terapias que consideram que todos somos um, e o que parece um fenômeno, na verdade, tem toda a sua explicação na física quântica. Bom, não é muito fácil falar sobre terapias fenomenológicas e todas elas têm uma base, uma origem no xamanismo, o que significa que é tudo experiencial. Mas eu vou fazer o meu melhor para ser objetiva, para ser simples, para que você possa compreender a essência do funcionamento dessas terapias. Então, por exemplo, campo morfogenético, que é uma das bases do funcionamento da fenomenologia. O campo morfogenético, ele foi descoberto pelo Rupert Sheldrake, um biólogo, prêmio Nobel, então assim, não é um cientista qualquer, um cientista renomado, reconhecido pela comunidade científica, que descobriu que existe um campo unificado de consciência dentro de cada espécie, onde quando o indivíduo dá um passo novo no sentido da evolução, todos os outros indivíduos dessa mesma espécie recebem essa informação pelo campo unificado. Então, o campo morfogenético é um grande caldeirão de todas as experiências humanas, que é a única coisa que existe e fica registrada na família humana através dessa consciência que conecta a todos nós. Então, a constelação familiar, ela não considera que nós somos almas isoladas individualmente. Ela considera que tem uma grande alma se manifestando em cada indivíduo, em cada ser. Isso tem tudo a ver com física quântica e com outras ciências de ponta que estão surgindo aí, ou seja, a ciência está começando a transpor as próprias barreiras, transpor os próprios limites de compreensão. Através de quê? Através dos fenômenos. Por exemplo, o colapso da função de onda, que é uma das comprovações dentro da física quântica, ele está baseado na observação do fenômeno do observador colapsando a onda, ou seja, colapsando o elétron, que é um dos componentes do átomo, e assim a gente cria a realidade. Enfim, mas não vamos entrar nesse papo não. Vamos ficar aqui na constelação familiar. Então, Bert Hellinger, um alemão que era padre na época, foi para a África catequizar tribos zulus e ficou 10 anos na África. Nesses 10 anos ele conviveu com as tribos e ele pôde absorver os costumes na hora de pacificar, de resolver um conflito. Então ele já tinha outros estudos, ele já tinha uma bagagem grande como terapeuta, além de padre, e ele foi integrando essas vivências, essas experiências xamânicas, porque eram tribais, na filosofia dele, na prática dele como terapeuta também. Resultado, 10 anos depois, ele voltou para a Alemanha, largou a batina e fundou essa terapia que revoluciona por onde passa. Hoje a constelação familiar tá no ensino, tá no judiciário, tá até na astrologia, ela tá em todas as áreas. E qual é a base da constelação familiar?
O Bert, tô simplificando ao máximo aqui, tá, gente? O Bert percebeu, com todas as experiências xamânicas, com todos os estudos que ele desenvolveu ao longo da vida, que o amor só pode florescer dentro de uma ordem, dentro de um respeito a um sistema. Então ele observou 3 leis fundamentais para que se estabeleça a ordem e nessa ordem o amor, a harmonia possa florescer. Então, gente, é muito linda a constelação familiar. Primeiro eu vou falar das 3 leis que são as ordens do amor. Primeira lei, a lei do pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Então ninguém pode ser excluído do sistema. Então todas as vezes que tem segredo de família, né, em gerações passadas, onde existia muito tabu, muito preconceito, uma mulher engravidava sem casar, então excluía da família, né, vamos esquecer, alguém morria, então pela dor da perda, vamos esquecer essa pessoa, não se fala mais dessa pessoa, um homem que foi traído, então tentava excluir essa mulher, substituía, né? E uma pessoa que foi adotada, os pais que adotaram escondiam, né, os pais biológicos, ou seja, um monte de segredo, um monte de histórias que precisavam pertencer ao histórico familiar e que foram excluídas. Histórias excluídas, pessoas excluídas, isso cria uma desordem no sistema que começa a se manifestar nas gerações vindouras. Então você pode pensar assim, mas poxa, meu tio-avô excluiu a esposa dele porque ele foi traído e isso agora está reverberando na minha vida. Não é justo. Se a gente pensasse que somos separados, sim, não seria justo. Meu tio-avô fez uma coisa lá atrás e eu agora tô tendo dificuldades em relacionamento porque eu tô identificada com as ações dele. Eu tô colhendo a reverberação de coisas que ele fez. A exclusão que foi uma escolha dele tá aqui influenciando na minha vida. Mas o que a constelação familiar considera é que nós não estamos separados. O campo morfogenético diz que nós somos um único sistema, uma única família humana e esse sistema fica mais fortemente estabelecido dentro da mesma família, dentro da mesma linhagem. Então eu sou uma extensão do meu tio-avô. Eu não estou separada dele. Então, para a natureza, para a mãe natureza, para o planeta, para o universo, o que é interessante é que a raça humana evolua. Não é que Ingra evolua. Claro, se eu evoluir, eu vou estar evoluindo por toda a família humana. Mas eu não estou isolada dela. Então, se meu tio-avô cometeu um erro lá atrás, essa energia de desordem precisa ficar reverberando até um descendente ter a coragem de olhar para isso e de ordenar isso. E como é que a gente ordena? Aí vem a terapia. A gente ordena incluindo essa pessoa que foi excluída. E muitas vezes a pessoa já desencarnou, nem tá mais aqui. Mas como é que você inclui? Você inclui no coração. É um jeito muito simples de incluir, é no coração, com sinceridade, é trazendo o nome dessa pessoa, é reverenciando, eu te agradeço tudo que você fez, eu estou aqui porque você abriu os caminhos, ou seja, tem muitas frases de ordem. O Bert costumava dizer, não me aprisione nas minhas frases, então tem muitas frases predeterminadas, mas o condutor pode intuir frases específicas para aquele caso. Isso é uma coisa importante de ser dita. Cada caso é um caso, porque imagina, um sistema familiar é um universo à parte. Então, cada pessoa dentro de um sistema familiar é um componente desse universo complexo, onde nenhuma família é nem parecida com outra. Apesar de sermos todos muito parecidos internamente, o tabuleiro desse entrelaçamento, as relações, a complexidade dessas dualidades podem variar de 1000 maneiras. É como se fosse assim um código de barra, sabe? Como se fosse a impressão digital da alma de cada pessoa compondo uma grande alma. Ou seja, não dá para ter uma fórmula. Não dá para comparar a história de uma pessoa com a história de outra, porque ela tem toda uma linhagem específica e ela tem a própria digital da alma dela. Então, cada caso é um caso, não dá para ter receita sobre isso.
Mas então a gente vai incluindo as pessoas que não tiveram coragem de entrar em contato com a dor por causa da perda de filho, de mãe, de pai, seja de quem for, entram em contato com essa dor, choram essa dor. Gente, é muito lindo porque a constelação familiar, ela é uma ampliação de consciência assim que acontece na hora que você abre o campo e você fica, gente, como é que pode a manifestação da verdade de cada alma, de cada componente de um grande sistema ficar ali se mostrando, se revelando sem nenhum julgamento? Então, assim, quem matou, quem traiu, quem excluiu, não tem julgamento. Vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso com amor, vamos olhar para isso com inclusão. Então, assim, esse tio-avô que excluiu a esposa dele, ele ainda vive dentro de mim. Então, desconsidera passado, presente e futuro, essa linearidade de tempo que a gente está acostumado. Então, é muito lindo, é muito humano. Aí vem a segunda lei das ordens do amor, que é a lei da ordem de chegada, a lei da hierarquia. Essa lei diz que os nossos pais, meu pai e minha mãe, são maiores do que eu. Por quê? Eu já tenho tido um insight sobre isso muito interessante. Porque sempre dentro de mim vai ter uma primeira imagem da vida, vai ter um primeiro retrato, uma primeira impressão, um primeiro quadro pronto dentro de mim, onde eu era pequenininha e meus pais eram grandes. Essa imagem de eu ser pequena e meus pais serem grandes precisa estar harmonizada e eu vou carregar essa imagem para o resto da vida. Então, quando dentro de uma família os filhos querem ser maiores que os pais, eles começam a criar uma desordem e o amor não floresce. E essa desordem vai desencadear dificuldades nas relações afetivas desses filhos. Então, os filhos são menores, os pais são maiores. Os filhos são melhores, naturalmente, pela evolução, porque é uma geração mais recente. Então, nós somos naturalmente melhores em termos de evolução, mas os pais são maiores. Para ter essa harmonia, a gente precisa reverenciar o pai e a mãe, precisa reverenciar os avós, os bisavós, toda a linhagem, porque nós chegamos aqui através desse caminho que foi aberto por eles, através do portal que foi minha mãe. Então tem noções como o nosso sucesso depende da nossa harmonia com o nosso pai, a nossa saúde depende da nossa harmonia com a nossa mãe, porque a mãe foi o que nos trouxe a vida. Então a nossa saúde tem a ver com a nossa relação com a vida, a nossa relação com o pai tem a ver com a nossa relação com o mundo, porque é do aspecto masculino desbravar o mundo, agir, descobrir, ser pioneiro, fazer, e é do aspecto feminino a geração da vida. Então vamos voltar naquele conceito que eu tô sempre falando para vocês, não de homem e mulher, mas de aspectos femininos e masculinos. Então a nossa harmonização com pai e mãe significa a nossa harmonização com a vida, com o trabalho e com o nosso próprio corpo. O meu corpo saiu de dentro do corpo da minha mãe. Então, a minha relação com a saúde tem a ver com a minha harmonia com a minha mãe. Então, dentro desse conceito da ordem de chegada, tem algumas coisas que eu até falo no meu segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, que vai sair esse mês de julho de 2020, para quem vê esse vídeo daqui a muito tempo. Que é o seguinte, a gente peca muitas vezes, a gente comete o erro ou equívoco, quando a gente, por exemplo, chega, num trabalho, numa empresa, seja lá onde for, e a gente não respeita e não reverencia os que chegaram primeiro. Então, quando a gente chega numa empresa e despreza e não valoriza aqueles que abriram caminho, a pessoa que estava naquele posto, naquele cargo antes da gente chegar, quando a gente internamente não agradece essa pessoa ter estado ali e ter desocupado aquele lugar para a gente poder se colocar, isso já começa a criar uma desordem. Da mesma maneira, dentro das relações afetivas, a gente vê muito quando, enfim, o homem se separou, a mulher se separou e chega um novo cônjuge que não se harmoniza com o ex ou com a ex. E não
faz nenhum esforço para isso. Claro que existem desafios dentro dessa harmonização, mas a pessoa não faz nenhum esforço e internamente não desenvolve essa gratidão pelo outro ou pela outra ter passado por aquela relação e ter desocupado, ter deixado aquele lugar para hoje esse homem ou essa mulher estarem ocupando. Então isso cria uma desordem também dentro do sistema. O que é que o sistema faz? Cada vez que você não reverencia uma pessoa que desocupou um lugar que você ocupa hoje, que você não agradece internamente, que você não carrega essa gratidão, ou cada vez que você tenta excluir alguma pessoa do sistema, olha que lindo que o sistema faz. Ele começa a trazer a energia dessa pessoa, porque houve um desequilíbrio, percebe? Você tirou uma pessoa do sistema, ela faz parte, energeticamente ela faz parte. Se você tenta excluir o nome, se você tenta rejeitar internamente, tem um sentimento de rejeição, se a família concorda com isso, a energia dessa pessoa, a vibração dessa pessoa, o nome dessa pessoa, qualquer coisa que seja a marca dessa pessoa começa a tentar voltar para o sistema, para reequilibrar. É uma ordem do amor. Para o sistema voltar a ter equilíbrio e o amor voltar a fluir, essa pessoa precisa voltar. Então ela fica voltando. Para quê? Para que um descendente seja chamado a atenção e olhe para isso. Então, gente, ó, não sei vocês, mas eu acredito que esse campo unificado, campo morfogenético, campo mórfico, ele enviou essa terapia, assim, ele iluminou o Bert Hellinger. Talvez tenha tentado com outros médicos, mas o Bert Hellinger foi o cara que teve a coragem de trazer essa terapia, porque é uma ferramenta de cura real para toda a família humana. Assim, tem revolucionado. Eu tenho alguns vídeos, inclusive com Sam Storch, que foi quem levou a terapia sistêmica para os tribunais. Então imagina, assim, conflitos de família, de separação, de herança, de tudo. É quase 100% de acordo pacífico entre as pessoas, porque você reverencia. Você chega para um ex-cônjuge e fala: eu agradeço a nossa história, eu te respeito, eu te reverencio, eu fui feliz com você, hoje você segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho, e cria uma real afinidade, que muitas vezes está bloqueada pelo ódio, que muitas vezes tem ali um muro invisível onde as pessoas não conseguem mais se relacionar. Tem uma coisa muito presente na constelação familiar, que é o olhar nos olhos. Gente, vocês não fazem ideia o que um olhar nos olhos, simplesmente parar e olhar nos olhos de uma pessoa, cria de transformação na alma, em todo o sistema. Às vezes, dentro do sistema, tem uma guerra que permanece já há várias gerações, e aí durante uma constelação familiar, os dois representantes daquelas pessoas, e eu tenho que explicar como é que isso acontece, como é que funciona a constelação. Os dois representantes se olham nos olhos, ficam assim parados, se olhando nos olhos. Gente, o sentimento vem à tona, vem tudo, transforma. E como nós somos seres vibracionais e como essas informações se dão de maneira vibracional, como o campo morfogenético é vibracional, muda a vibração de todo o sistema familiar. Então, cada vez que um descendente se cura, ele está curando todo o sistema, porque nós não estamos separados, a gente está junto. Então, gente, é a coisa mais linda. Vamos para a terceira lei do amor, que é a lei do equilíbrio na troca. Essa é outra lei também, assim. Gente, eu acho que tinha que ensinar essas 3 leis na escola, assim, jardim de infância. Aliás, vou começar a falar sobre isso detalhadamente com meu filho, né? Acho que os pais têm que começar a falar isso com seus filhos. Essa lei do equilíbrio da troca, gente, se ela não for respeitada, não tem relação que perdure. Eu tenho visto isso nas minhas relações de amizade, em tudo, e fazendo uma retrospectiva da minha vida, também pude observar que cada vez que a relação não foi para frente é porque tinha um desequilíbrio na troca. O que é esse desequilíbrio? É quando uma pessoa dá mais e a outra dá menos, basicamente. Mas a grande curiosidade é que geralmente o que dá menos vai embora.
não sustenta. Por quê? Porque ele se sente em dívida. Então, qual é a grande atenção que a gente precisa ter aqui nessa relação, né? Nesse equilíbrio da troca? Aquele que pode dar mais, por exemplo, em questões financeiras, né? Um que pode dar muito mais dentro de um casamento, ou o marido, a esposa, podem contribuir muito mais com o dinheiro, ok, essa pessoa pode mais, não tem problema. Mas a outra pessoa, o cônjuge, precisa dar a parte dele de alguma forma. Precisa equilibrar essa balança, porque tudo tem a ver com equilíbrio. Enquanto o outro tá dando dinheiro, um tá fazendo administração, né? Tá contribuindo com o seu trabalho. De alguma maneira isso tem que estar equilibrado, porque cada vez que um dá menos e o outro se sente muito bem, claro, porque ele tá dando tudo, porque ele pode dar tudo, e não tem essa consciência de que precisa equilibrar, né, a igualdade da troca entre o dar e o receber, o outro que tá dando menos se sente um devedor. Quem é que quer viver se sentindo um devedor? Esse que se sente um devedor vai embora. E aí eu pude ver que nas minhas relações onde eu dava menos e me sentia devedora, se eu tivesse consciência disso, eu ia correr atrás para equilibrar essa balança. Mas eu não tinha consciência, então a relação se desfez, né? Não tem muito jeito. E aí, gente, já tá gigante esse vídeo. Ai, meu Deus. Eu queria só falar mais uma coisa. Como é que eu tive contato com a constelação familiar? Há mais de 20 anos atrás, uma grande amiga, Cida Rabelo, começou a fazer a formação com o próprio Bert Hellinger. E ela começou a constelar na casa dela, assim, horas e horas e horas. Era finais de semanas inteiro, a gente constelava até 3 horas da manhã. E eu me apaixonei, porque eu vi um olhar para todas as ações, né, humanas, um olhar que não julga, que não condena, que simplesmente olha, fala, ok, você fez isso, vamos harmonizar, você fez aquilo, vamos ordenar, você fez aquilo outro, pede desculpa, você excluiu, traz de volta, diz eu te amo, agradece. Eu comecei a ver uma coisa completamente verdadeira entre as relações, né? Uma coisa que tinha realmente a ver com o coração e com coragem de olhar a verdade. Então eu me apaixonei pela terapia. A Cida precisava de representantes e aí eu tive muitas horas, assim, eu fiquei alguns anos trabalhando muito como representante dentro das terapias da Cida. Ok, ao longo da minha vida eu usei a constelação familiar várias vezes para mim, eu como cliente, né, com pouquíssimas pessoas, porque é uma terapia muito profunda, muito poderosa de transformação. Então, se você estiver fazendo com uma pessoa que não está capacitada, e hoje tem muitos cursos rápidos por aí, essa pessoa pode abrir seu campo e não saber fechar, não saber ordenar e deixar a coisa ainda mais embolada do que estava. Então, atenção, cuidado. E aí, depois de muitos anos, eu tive contato há um ano atrás com a TSFI, que é a Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa. Vou fazer um vídeo só sobre a TSFI. E aí voltou a paixão, porque a TSFI é a constelação familiar que comporta novas ferramentas de ordenação. E quais são essas ferramentas? São ferramentas xamânicas. É a música, é o tambor, é o maracá, são os arquétipos dos orixás. Comecei a trabalhar como representante durante meses, e aí 6 meses de muita representação, de muitas horas de voo no campo, né? De experiência fenomenológica, eu senti o chamado muito forte para fazer a formação e me tornar uma facilitadora. Então essa minha formação já dura mais ou menos 6 meses, era para ser 1 ano, acredito que pode passar disso, né, porque a gente entrou em quarentena por causa do coronavírus, e não tem problema, não tenho pressa nenhuma, assim, eu tenho certeza que o campo vai me dizer a hora que eu vou estar pronta para ser uma facilitadora. Então, mas o meu olhar sistêmico já rola assim sem parar, né, o tempo inteiro. Então, eu já treino esse meu olhar, essa minha sensibilidade o tempo todo. Eu ia falar do corpo, mas eu acho que eu vou deixar o corpo para falar quando eu explicar sobre a TSFI. Então, por enquanto é isso, constelação familiar, assim, uma introduçãozinha muito rápida. É uma terapia linda,
que fala de amor, que fala da verdade, que fala da humanidade, que fala em olhar nos olhos, que fala que todo campo tem um movimento oculto influenciando e a gente não tem consciência, porque a gente não entra em contato com os nossos sentimentos, porque a gente não se sensibiliza. Eu vou entrar mais fundo nesse lugar da sensibilização e da consciência no próximo vídeo sobre TSFI. Tá bom? Ai, gente, já tinha um tempo que eu queria falar sobre constelação, sobre terapias fenomenológicas. Eu tô muito feliz de ter dado o primeiro passo. Tava esperando o campo me dizer, Ingrid, agora. Então é isso. Vamos ficar aqui juntos nesse canal? Você tá convidado a ficar, a se inscrever e a acompanhar nesses processos de experiência, de expansão de consciência, de autoconhecimento, de espiritualidade, de amadurecimento emocional e de busca da nossa verdade pessoal e coletiva, tá bom? Obrigada pela sua companhia.